Senhora Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, dirijo-me hoje à Assembleia da República no debate anual dedicado ao Estado da Nação. Este deve ser um debate clarificador, num momento, também ele clarificador da nossa história. Para estarmos à altura do momento excepcionalmente sério que vivemos, temos de ser claros nas nossas ideias, claros nas nossas propostas, claros na nossa visão para o futuro. Enfrentamos uma crise grave, com contornos que não têm precedentes nas últimas décadas. Durante anos, formou-se uma economia e uma sociedade agudamente dependentes do financiamento externo. Os déficits, a dívida, as necessidades de financiamento foram crescendo sem fim à vista. Durante uns tempos, foram solução para todas as deficiências e para todos os adiamentos. Substituíram as decisões difíceis, o trabalho árduo e a reflexão estratégica sobre as nossas lacunas e as nossas verdadeiras necessidades. Esconderam mal as nossas carências e deixaram-nos para trás no progresso nas nações. Depois, tudo isso chegou ao fim, como era inevitável. O nosso país foi, como sabemos, vítima de todos estes desequilíbrios. Gradualmente, o país ficou refém da sua estagnação, da sua imobilização, da sua dívida. Para uma economia tão dependente dos empréstimos do exterior como era a nossa, as dificuldades no acesso ao financiamento produziram um choque violentíssimo, cujas consequências não se fizeram sentir apenas nesse instante, mas ao longo de muito tempo e afetando todos os cantos da economia e da sociedade. Acresce que os nossos problemas são o resultado de uma combinação particularmente perniciosa de desequilíbrios orçamentais, desequilíbrios externos e bloqueios estruturais. As consequências diretas e indiretas dessa combinação são os males concretos que os portugueses enfrentam todos os dias: o desemprego, as dificuldades das empresas, os sacrifícios das famílias. Não tenhamos dúvidas de que foi um embate muito violento e que o caminho difícil que começámos a trilhar nos foi, em grande medida, imposto por estas circunstâncias, que os primeiros passos desse caminho devem conservar uma consciência viva dos perigos que então ameaçavam o nosso modo de vida e o nosso estado social e que poderiam pôr em causa irreversivelmente as nossas aspirações como pessoas e como povo se não atalhássemos. Foi preciso suster, tanto quanto possível, esse embate terrível que o país sofreu. E foi preciso começar a preparar o país para nunca mais termos de passar por algo semelhante. Tivemos recentemente a oportunidade de fazer um balanço do primeiro ano de atividades deste Governo. Foi um ano em que fomos forçados a responder a uma emergência financeira em condições progressivamente mais adversas, mas foi também um ano em que claramente expusemos a nossa visão para o futuro da economia portuguesa e um ano em que insistimos numa ideia crucial. Cada resposta para emergências mais imediatas deve ser simultaneamente um elemento de uma estratégia mais ampla que nos coloque num rumo novo, mais capazes de nos adaptarmos a choques e de aproveitarmos as oportunidades do futuro. Ao contrário de outras ocasiões na nossa história recente, tivemos de fazer tudo isto num contexto europeu de grande incerteza e num momento em que alguns dos nossos parceiros tradicionais experimentam dificuldades tremendas. Não vale a pena iludir o facto de que este ambiente internacional adverso desacelera a nossa recuperação. Mas esse facto incontornável não deve promover em nós uma atitude de resignação ou de desistência. Não deve fazer-nos remeter todas as nossas esperanças para acontecimentos mais ou menos miraculosos que porventura nos aliviassem das nossas responsabilidades e que fossem um substituto da mudança que é necessária. Por um lado, as mudanças são imprescindíveis se queremos olhar para o futuro com confiança e com esperança. A agenda de reforma estrutural, a democratização da nossa economia, desempenham um papel central, não só na preparação do crescimento e do emprego, com bases sólidas e duradouras, mas também na edificação de um país mais justo, mais aberto, com oportunidades para todos. Por outro lado, temos a possibilidade e o dever de contribuir para a estabilização e para o bem do ambiente externo, em particular do contexto europeu, num diálogo que tem de conciliar os interesses de 27 democracias. Devemos ser interlocutores nesse diálogo
com a firmeza serena que permite ponderar todas as circunstâncias e todas as consequências. Com a firmeza serena que não transige no interesse nacional, nem vacila no interesse europeu. Com o nosso esforço e com a nossa participação, temos de continuar a dar um exemplo à Europa e podemos dizer-lhe que somos capazes de vencer as dificuldades e assumimos todas as responsabilidades de sermos um povo livre que se governa a si mesmo. Neste âmbito, o nosso imperativo é o de agir num horizonte mais amplo do que o horizonte nacional. O último ano sinalizou, desse ponto de vista, uma orientação nova. As preocupações europeias são as nossas preocupações. Os progressos na recuperação nacional são progressos europeus. Agimos num concerto europeu de que fazemos parte, mas que não depende apenas da nossa vontade. Sobretudo, não podemos pensar que os nossos problemas devem ser resolvidos por outros. A crise europeia não pode nunca ser vista como uma entidade distante que diz respeito aos outros, mesmo que os nossos problemas sejam também problemas comuns europeus. As responsabilidades que assumimos e que devemos assumir são também parte de uma resposta comum. Desde o verão passado que foram tomadas algumas decisões no quadro europeu, para as quais Portugal contribuiu decisivamente e que, desde que executadas com rapidez e inteligência, poderão corresponder a um passo largo para a saída da crise. Desde logo, a chamada União Bancária, que tem como propósito fundamental evitar que as dificuldades de financiamento dos Estados contagiem o financiamento normal das empresas e das famílias, os seus planos de investimento e os seus projetos de crescimento, como de resto tem sucedido. Pondo em curso esse processo de não discriminação de empresas e cidadãos europeus, a União Bancária torna-se na conclusão lógica do mercado único. Ora, a ideia de uma união económica e financeira é a ideia de um grande espaço económico europeu, um espaço de oportunidades iguais para todos, com responsabilidades comuns, mas capaz de preservar a heterogeneidade que sempre fez parte da riqueza europeia. E é também a esta luz que o Mecanismo de Estabilidade Europeu e o Pacto Orçamental devem ser vistos como um passo importante na construção de mecanismos de responsabilidade comum para problemas comuns. Senhoras e senhores deputados, um debate sobre o Estado da Nação deve também ser uma oportunidade de avaliarmos as escolhas que foram feitas e de as compararmos com as alternativas de que dispunhamos. Quando um país se depara com escolhas difíceis, a experiência mostra que estas escolhas, se adiadas ou evitadas, se tornam cada vez mais pesadas e de eficácia cada vez mais duvidosa. Muito daquilo que, apesar das dificuldades, soubemos conservar, não estava adquirido à partida. A credibilidade internacional das nossas escolhas, a confiança de que estamos a obter resultados concretos e perduráveis e a redução gradual da incerteza. Estes são bens valiosíssimos que se perdem em pouco tempo, como no passado aprendemos à nossa custa, e que se recuperam apenas com consistência na ação política e firmeza na estratégia, como estamos agora a reaprender. São bens cujos efeitos positivos se refletem imediatamente na vida cotidiana dos portugueses, na economia e no nosso bem-estar, desde a facilitação do financiamento do Estado até à melhoria das perspectivas de investimento estrangeiro e de criação de emprego. A experiência recente mostra como fizemos bem em definir um rumo claro, em aceitar sem hesitação as nossas obrigações internacionais e assumir a nossa responsabilidade para com os portugueses. É muito claro que um caminho menos responsável e mais vacilante teria conduzido a uma progressiva perda de confiança internacional nas nossas capacidades e a uma correspondente perda de controlo sobre o nosso destino. Visualizar esse caminho alternativo desastroso não requer um esforço particular de imaginação. Afinal de contas, um país pode aprender com os erros que cometeu, mas também com aqueles que felizmente soube evitar. O
Governo olha para este seu segundo ano de mandato com a determinação de quem reconhece a gravidade do momento, de quem não teme a dimensão das tarefas que estão por fazer e de quem aceita com honra e responsabilidade o mandato conferido pelo povo português. Sabemos que a rapidez e a credibilidade do nosso ajustamento nos têm valido condições de financiamento do Estado mais favoráveis do que eram há um ano, ou uma correção do déficit externo que superou todas as previsões, a ponto de agora o Banco de Portugal estimar o equilíbrio iminente da nossa balança comercial pela primeira vez desde há várias dezenas de anos. Mas também não ignoramos que a evolução do desemprego foi mais gravosa do que inicialmente se anteviu e que precisamos de combatê-lo mais eficazmente. Sabemos que existem riscos consideráveis associados ao nosso plano de consolidação orçamental. Mas também sabemos que aquilo que está mais diretamente sob o controlo do Governo, isto é, as despesas das administrações públicas e do setor empresarial do Estado, está a ser reduzido a um ritmo não menos considerável. Sabemos que para o Orçamento de Estado de 2013 teremos de desenhar medidas equivalentes em termos de consolidação às que foram rejeitadas pelo Tribunal Constitucional. Duas das nossas soluções foram declinadas pelo órgão que no nosso Estado de Direito faz a interpretação soberana da Constituição. Iremos, pois, propor um Orçamento de Estado para 2013 que respeite sem ambiguidades a letra e o espírito da decisão do Tribunal Constitucional. O que quer dizer um orçamento que efetue a conciliação entre, por um lado, o princípio da equidade, tal como este foi definido no Acórdão, e, por outro, o cumprimento cabal do Programa de Assistência Económica e Financeira, cuja importância, de resto, o Tribunal Constitucional bem sublinhou. No entendimento do Governo, essas soluções que tinham sido propostas para o período de vigência do programa atendiam mais adequadamente a todos os equilíbrios que é preciso ter em conta quando se aborda este problema em circunstâncias como as nossas. No entanto, se é inegável que a decisão do Tribunal Constitucional levanta problemas que temos de superar para alcançarmos as nossas metas orçamentais em 2013 e nos anos seguintes, também não faremos dela um pretexto para desistir ou fracassar. Serão, portanto, encontradas medidas que sirvam o mesmo objetivo orçamental e que cumpram os requisitos determinados pelo Tribunal Constitucional. Além disso, tudo faremos para que sejam o menos penalizadoras para os portugueses quanto possível e minimizaremos o impacto geral sobre a economia que elas possam ter. Sabemos também que precisamos de manter o diálogo, como sempre temos procurado fazer, com os parceiros sociais, com as restantes instituições políticas e sociais e com os partidos políticos, em particular com o maior partido da oposição. E aqui deixo um desafio ao Partido Socialista. Um desafio para que o PS assuma as suas responsabilidades e participe construtivamente no âmbito da 5ª revisão regular do Programa de Assistência Económica e Financeira e da preparação do próximo Orçamento de Estado. Lanço este desafio em nome da responsabilidade de todos os agentes políticos, da credibilidade externa que temos vindo a recuperar e, sobretudo, do interesse comum dos portugueses. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, com o início da transformação estrutural e da democratização da economia, fica mais próximo o futuro melhor que todos ambicionamos. Os grandes objetivos que o Governo assumiu desde a tomada de posse não serão abrandados. A diminuição das barreiras à participação de todos na vida económica. A redução das rendas excessivas que promovem uma cultura de privilégio injustificado e acarretam custos insuportáveis para todos. A qualificação real de todos os portugueses, com uma educação de qualidade para todos e melhor formação para o emprego. A reforma da justiça, o reforço da credibilidade de todo o processo orçamental e das contas públicas,
o aprofundamento de uma cultura de concorrência aberta, a criação de um ambiente regulatório mais favorável ao investimento e ao emprego, a flexibilização das nossas instituições económicas, a reforma das administrações públicas segundo uma lógica articulada de estruturação das funções do Estado. Mas continuaremos também a reforçar a liquidez e a diversificar o financiamento da economia, dando sequência à reprogramação do CRAN, regularizando os pagamentos em atraso de organismos públicos aos seus fornecedores, concluindo o processo de recapitalização dos bancos e reformando canais alternativos de financiamento das empresas, como, por exemplo, o capital de risco público. Persistiremos na proteção da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, intensificaremos as políticas ativas de emprego e dinamizaremos a Bolsa de Terras. A visão de conjunto que tem de presidir às mudanças do país tem também de ser um resultado da disputa de ideias e de projetos políticos. Mas não pode ser sacrificada a essa disputa. Antes, pelo contrário, numa sociedade democrática, a disputa de ideias e de projetos é, sobretudo, um meio. Não pode ser um fim, como tantas vezes, no calor e intensidade da discussão política, parece ser sugerido. Cada cidadão, cada movimento político, cívico, tem a responsabilidade, quando discute o nosso futuro comum, de propor um caminho claro e de nunca esquecer as dificuldades que enfrentamos. A discussão política é um meio de garantir que todos participam num projeto comum e que este projeto comum serve o interesse de todos. Por tudo isto, e sobretudo em tempos como aqueles que estamos a viver, é ainda mais necessário não nos deixarmos seduzir pela voz da precipitação, pelas proclamações vazias, pelas falsas soluções, nem pelas terríveis simplificações. Aos problemas complexos e profundos que temos pela frente, deveremos responder com coragem, determinação, reflexão serena e ação metódica. Os portugueses não devem esperar outra coisa de nós. Muito obrigado.